Uma plataforma que contribui com as informações meteorológicas da propriedade. O pacote permite o produtor acompanhar o período de mais ou menos chuva, inclusive a umidade na sua área. Nesse momento eu estou ao lado do João Castro, é agrometeorologista. Ele vai falar aqui de uma ferramenta que pode contribuir com o produtor. E a gente já aproveita para mais algumas perguntas. Primeiro, João, que equipamento é esse? Qual que é a função dele? Bom, então aqui nós temos uma estação meteorológica. A principal função dela é coletar dados da lavoura, né? Você pode instalar ela tanto numa cidade, mas o nosso objetivo aqui é o campo, então uma função muito importante dela é coletar dados da fazenda, da lavoura. Então você consegue coletar dados de umidade do solo, você consegue coletar dados de temperatura do ar, índice pluviométrico, né? Quanto que choveu na região, né? As temperaturas do ar e do solo e também vento, que é importante para a cultura agrícola, porque pode causar acamamento, né? Que é aquela derrubada das plantas. E além da questão do acamamento, também tem aquele momento de escolher a pulverização, a aplicação, que a velocidade do vento vai ser bastante importante para a eficiência dessa aplicação, né? Isso, sem dúvida, por causa que as condições ambientais, as condições do momento, elas interferem diretamente na aplicação. Então, dependendo da velocidade do vento, da temperatura do ar e da umidade relativa no momento, então, às vezes não é possível fazer a pulverização. Então é importante que o produtor tenha ciência disso e ele conhece o requerimento técnico, né, dos bicos de pulverização, a especificação técnica. Então tem um limite de velocidade do vento, de temperatura do ar e umidade. Então, de posse dessas informações e tendo informações do local, né, da estação meteorológica, ele sabe a janela de pulverização que ele tem, onde é possível fazer as aplicações. Normalmente esses dados, eles são mais seguros, mais válidos, em um raio ali de quantos hectares aproximadamente? Vocês já têm essa base? Olha, uma estação agroclimática, a gente usa um conceito que ela vale para uma região de 25 quilômetros de raio. Então eu não poderia passar para hectares por causa que o raio seria uma área circular, né? Mas enfim, se a condição do local, né, não tem variações de altitude, né, de topoclima, então uma estação dessas ela cobre uma área de 20 quilômetros de raio. Quer dizer, é bem tranquilo para colocar dentro de uma propriedade, só aquelas muito extensas mesmo para ter mais de uma, né? Exatamente, propriedades muito extensas aí precisa de mais de uma, até porque geralmente são diferentes culturas, então dependendo do tipo de cultura, o albedo é diferente, ou seja, a refletividade, né, da radiação solar, isso aí começa a afetar a temperatura do ar, então dependendo do tipo se tem várias culturas na fazenda e regiões muito extensas, então é interessante sim ter mais de uma estação. Outra coisa, esses dados, eles são armazenáveis? Qual que é o uso destas informações? Eu consigo gerar um banco de informações para mim? Essa pergunta é muito importante, porque é fundamental você conhecer o seu negócio. Então o produtor ele conhece muito bem a semente, ele conhece muito bem o solo, ele conhece muito bem o insumo, mas ele às vezes não conhece o clima. Ele fica contando com aquela ajudinha, né? Pega com Deus, vamos ver se vai chover e tal. Mas é extremamente importante ele ter dados históricos, certo? Veja bem, as estações oficiais no Brasil, elas têm uma distância mais ou menos de 200, 250 quilômetros uma da outra. Então isso dá uma informação muito pobre, até mesmo o calendário agrícola brasileiro ele acaba sofrendo com isso, porque não tem muita estação oficial. Estação como essa, que é uma estação completa, que provém todos os dados que a gente precisa, são poucas. Então uma estação dessas que caracteriza o seu local de cultivo, a sua lavoura, a sua propriedade, é uma informação valiosa. Que você adquire uma dessas e vai passando 4, 5, passou 10 anos. Você imagina o valor de você ter 10 anos de dados da sua fazenda. Você conhece exatamente como a palma da sua mão, né? As janelas de plantio, exatamente com a característica do local. E isso vai ficar armazenado em algum software? Ele vai ter que ter uma planilha? Como é que funciona esse armazenamento? Geralmente é assim, ó, essas estações meteorológicas têm várias marcas no mercado. O que elas fazem? Elas fazem a transmissão desse dado para a nuvem. E da nuvem o produtor ele pode armazenar ainda, antes de mandar para a nuvem, ele pode armazenar no seu computador e ter o seu dado ali, ou ele pode mandar para a nuvem e requisitar quando ele precisa. Vamos ver como foi os dados da safra passada. Aí ele vai lá, ele consegue consultar pela internet o sistema e o dado dele fica disponível para ele. Agora, esta é uma estação
que é de um parceiro nosso, que nós estamos dentro da TV Clima Tempo. Então, esse é uma estação da Clima Tempo, não é isso? Então, essa aqui é uma estação de um dos nossos parceiros comerciais. Tá? E a gente utiliza essa estação porque ela é muito importante, ela é de muito valor, ela é muito boa. É uma marca de renome internacional, tá? Então, a estação não é é o sistema que armazena da Clima Tempo, é isso? Então, o sistema da Clima Tempo, ele trabalha com o dado da estação. Então, nós desenvolvemos uma plataforma web onde você tem várias informações para a sua lavoura, como previsões de curto prazo, né, 15 dias e também de 72 horas, que é justamente para o manejo da pulverização. Você consegue identificar janelas de pulverização dentro dos próximos 3 dias. Você tem a previsão de 15 dias e você tem tendências climáticas de 6 meses. Para identificar janelas de plantio. Então é muito comum aqui em Goiás, o pessoal também faz isso. O pessoal planta a soja e depois na sequência planta um milho. Então muitas vezes o pessoal está colhendo a soja em fevereiro e está preocupado se vai ter água em abril lá para o milho. Então é importante ele ter essa visão lá na frente. Então a gente tem esse serviço. E aí entra a importância de uma estação meteorológica. Por quê? Como eu havia dito, as estações do INEMET são muito distantes umas das outras, que são os dados oficiais, dados públicos. Então, por isso é importante ter uma rede particular, porque a gente tem um sistema que a gente consegue pegar esse dado da estação particular do produtor cliente nosso e alimentar o nosso sistema de previsão. Então, o nosso sistema de previsão ele fica muito mais preciso, porque tem em conta, né, com um dado local da lavoura. E como é que o produtor pode chegar nesta plataforma da Clima Tempo para ele ter, do Clima Tempo, para ele ter esses dados tão precisos ali com essas informações locais? Então, para ter acesso a essa plataforma, basta o produtor entrar em contato conosco, a Clima Tempo Consultoria. Ele faz uma simples busca na internet, se ele colocar Agroclima Pro, vai aparecer a página, ele entra na página, daí vai ter toda a sequência de instruções, né? Como proceder para efetuar a assinatura do pacote de serviços. E ele é muito fácil de acessar, é uma plataforma linda, a gente tem trabalhado, desenvolvendo cada vez mais ela para ter informações cada vez mais precisas e que ajudem o produtor brasileiro. Tá, e agora, então, já que você sabe que o produtor planta lá em fevereiro e quer saber de abril, e como é que está a previsão por aí para os próximos dias? Então, a previsão eu dei uma consultada, né, porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Então, a previsão é que as chuvas elas ficam em torno de 15 a 20 milímetros nos períodos da semana. Então, nesta semana se espera que chova 15 milímetros, até 15 milímetros, e até o final da próxima semana se espera que chova mais 20 milímetros. Então, quer dizer, isso aí está relativamente bom, considerando que ainda não temos um solo seco, vai mantendo aí um índice de umidade razoável. Exatamente, vai mantendo os níveis de umidade no solo num nível bom, não vai afetar a sequência do milho safrinha aí, né? Está se encaminhando e vai dar tudo certo. Os produtores não vão ter problema com estiagem, graças a Deus vai dar tudo certo. E agora é dar sequência na lavoura, colher ela e pensar no ano que vem, o que vem de desafios em termos de clima, né? Enquanto isso, se você quiser, pode começar a implantação de uma estação onde você vai ter os dados ali à palma da mão, bem pertinho de você, da sua propriedade. E o Sucesso no Campo vai acompanhando para e passo para ver aí o desenvolvimento, então, da lavoura de safrinha.